Nuvem. Agora por mim. Marcelo, Pronto, então, algumas pessoas estão entrando, deixa que eu gerencio para você aqui, tá? Que você não tá, perde tempo. joia. Aí vai ficar mais fácil. Aí depois eu vou descobrir o que aconteceu aqui. Então, boa tarde, pessoal. Prazer estar com vocês aqui. Eu e o Nelson, a gente preparou essas oficinas para vocês com dois objetivos, né? O primeiro, de recebê-los, pelo menos os veteranos, né? Eu sei que a gente tem novos alunos aqui também, mas pelo menos os veteranos com alguma atividade que pudesse, digamos assim, de fato iniciar as atividades do PPGA em 2022 e, ao mesmo tempo, a gente começar a fazer algo que já era previsto na nossa carta proposta, que é trabalhar um pouco mais com a qualificação da produção científica do programa e da formação de discentes para essa produção científica. Então, isso visa não apenas pedir para as pessoas produzirem, mas ajudar com que as pessoas aprendam a produzir e produzir com boa qualidade, né? E uma das coisas que existe nesse processo de publicação de artigos é justamente a falta de formação que existe para a revisão dos artigos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, as pessoas falam muito em escrever o texto, mas a gente não prepara as pessoas para avaliar os textos. E o sistema só funciona se tiver pessoas escrevendo e avaliando, né? E aí, se você não tem nem pessoas avaliando, ou pessoas que não sabem avaliar ou avaliam mal, o sistema padece com isso, né? Então, é importante que a gente saiba fazer esse processo de revisão. E mais do que isso, revisar bem ajuda a gente a escrever melhor, né? Revisar bem ajuda a gente a escrever melhor. Então, isso é uma coisa que eu vou dizer aqui para vocês, foi o que me ajudou muito no meu processo, foi poder começar a avaliar, revisar artigos, isso me ajudou a aprender a escrever melhor os meus artigos. Então, tem essa característica também, tá? Porque quando você conhece melhor a estrutura do que deve ser feito e como é feito e como as pessoas avaliam isso, fica mais fácil na hora de você escrever. Tá legal? Então, a gente vai começar, a gente vai ter, assim, dois momentos. Um primeiro momento, eu vou ficar explicando algumas coisas aqui para vocês, compartilhar algumas coisas aqui com vocês, e num segundo momento eu vou separar vocês em salas, e aí, né, você já pode ver então para mim, a gente vai fazer salas, a gente tem 40 e poucas pessoas, dividir em salas aí mais ou menos de 5 ou 6 pessoas no máximo, para a gente poder dar uma olhada em algumas revisões aqui, tá? Então vão ser os dois momentos que a gente vai ter, tá legal? Então vamos lá. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês um pouco da onde surge o que eu vou falar para vocês, né? Baseado em que tipo de experiência. Então, hoje, muitos de vocês sabem, outros não, eu sou o editor-chefe da RAC, mas também já fui editor-chefe da TPA, que é a nossa revista do PPGA aqui, né? Eu atuo como editor associado ainda da RAI e da OIS, né? Da RAI eu já estou pedindo para sair, mas tem umas coisas para terminar. E também já fui editor associado da BAR e da BBR. E aí eu avalio para uma série de periódicos, aqui eu coloquei alguns internacionais para vocês terem uma ideia, o Caderno Zebap, mas também todos aqueles outros que eu sou editor, eu também já avaliei, quando deixar de ser editor, provavelmente vou continuar avaliando, então eu avalio para vários periódicos, tá? E ganhei alguns prêmios como revisor também nos últimos tempos. Então, é baseado nessa experiência que eu vou falar aqui para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, qual que é o objetivo hoje, né, da oficina que eu trouxe aqui para vocês, para a gente compartilhar? Então, é apresentar as principais competências e habilidades na revisão de um artigo científico. Então, o que eu preciso conhecer, o que eu preciso saber fazer para poder avaliar bem um artigo científico, né? Então, esse é o objetivo de hoje. E qual que é o nosso percurso? Por onde a gente vai passar, né? A gente vai falar primeiro o que fundamenta a avaliação dos artigos, por que a gente avalia, de onde que sai essa história, qual que é a ideia, o que se espera nesse processo. Depois, o que eu tenho que avaliar num artigo? Então, assim, tá, beleza, eu fui convidado ou convidada para avaliar um artigo, o que eu faço agora? O que eu olho, né, para poder avaliar um artigo?
Depois, como avaliar um artigo. Então, não só saber o que, mas como fazer isso. E, por fim, eu apresento aqui para vocês um pouco de umas técnicas de como a gente deve escrever um parecer, né? Para ele ser um parecer consistente, que, de fato, colabore com a avaliação, tá? Então, essa é a nossa rota aqui hoje. Então, vamos lá. O que fundamenta a revisão de artigos, né? Por que os artigos são avaliados? Artigos são avaliados porque essa é a forma que o meio acadêmico encontrou para poder legitimar o conhecimento científico. Então, o que acontece? A gente produz conhecimento, né? E esse conhecimento, ele, para ganhar, vamos dizer assim, robustez, ele passa por um processo de validação entre pares. Então, o que a gente tem aqui é um processo em que pessoas escrevem textos e outras pessoas que são pares daquelas que escrevem avaliam os textos para chancelar, legitimar esse conhecimento. Então, é por isso que a gente faz avaliação de artigos, tá? Então, é para validar conhecimento científico. Só que esse processo de validação, ele não é desprovido de uma outra coisa que tem a ver com a pergunta aqui de baixo, que é: qual o espírito de uma avaliação de um artigo, né? Então, o que acontece? Muitas pessoas acham que quando a gente vai avaliar um texto, a gente tem que ficar procurando defeitos no texto, né? Então, a primeira ideia que a pessoa tem é assim: eu vou avaliar um texto para procurar os defeitos que existem no texto. Ou muitas pessoas ainda acham, bom, eu vou procurar motivos para reprovar o texto. Então, as pessoas entram com esse espírito, né, de procurar defeito ou de motivos para reprovar um texto. Essas duas coisas não fazem parte do espírito da avaliação de um artigo. O espírito da avaliação de um artigo é justamente o oposto. Como se trata de um papel de atuação entre pares, o que é esperado nesse processo é o seguinte: eu recebo um artigo, porque se eu sou convidado, provavelmente, ou eu sou especialista na área do artigo, ou eu sou especialista em algum aspecto daquele artigo, e aí os editores acham que essa minha expertise pode colaborar com um aprimoramento do artigo. Então, a ideia de avaliar o artigo, o espírito que está por trás é de colaboração. Colaboração. Então, a pergunta, digamos assim, zero, né? Nem a primeira, a pergunta zero de qualquer avaliador é: como eu posso ajudar os autores a melhorarem o texto que eu recebi? Como eu posso ajudar os autores a melhorarem o texto que eu recebi? Esse é o espírito. Então, é um espírito construtivo, é um espírito de compartilhamento, de troca, certo? Esse é o espírito. E não procurar defeito ou por que eu vou reprovar. Os defeitos existem em qualquer texto, basta a pessoa querer ficar procurando muito nas melhores revistas, daqueles artigos mais famosos, você pode encontrar coisas que você acha que poderiam ser diferentes. Então, não é isso que vai orientar a gente. E, muito menos, achar assim, por que eu devo reprovar esse artigo? Não é isso. E nem por que eu devo aprovar esse artigo. Não são nenhuma coisa nem outra. Nem aprovar, nem reprovar. É como eu ajudo as pessoas a melhorar o trabalho delas. É isso que a gente tem que fazer. Esse é o espírito, ok? E aí, esse é o papel do revisor do artigo, né? De ajudar as pessoas a melhorarem. É um processo tutorial, digamos assim, né? Então, você recebe o texto, você lê, você tem algumas ideias, algumas impressões, você compartilha da sua experiência, faz comentários, faz perguntas, né? E estabelece uma troca, um diálogo com os autores, na ideia de tentar fazer que um texto possa melhorar desde a versão inicial, quando ele é submetido, até quando ele é publicado, tá ok? Uma coisa que eu não disse no começo, mas que eu falo agora para vocês, é o seguinte: se vocês tiverem dúvidas, perguntas, tá? Vocês podem levantar a mãozinha, ok? Então, a gente vai ter 2 momentos de perguntas. Vocês podem perguntar, se não forem muitas, né? Durante essa minha fala agora, para não ficar muito para trás, o que vocês quiserem perguntar de um trecho específico. Então, é só levantar a mãozinha. Ou, se vocês, no segundo momento, eu vou colocar vocês nas salas, e aí vocês podem organizar algumas perguntas lá, e aí eu posso responder no final também, tá?
Então, vocês têm vários momentos de pergunta aí, não precisam ficar calados e calados o tempo inteiro. E aí, como eu estou com a tela compartilhada, se eu não ver alguma mãozinha levantada aqui, o Nelson pode me interromper para chamar e a gente passar a palavra para quem quiser perguntar, tá? Então, até aqui tudo bem? Então, isso é o fundamento, né? Isso é o básico do que qualquer bom revisor tem que saber. Eu vou avaliar um artigo para ajudar os autores, não para ferrar os autores, para usar o português coloquial e, digamos assim, popular, né? Então, eu vou lá para colaborar. Essa tem que ser a ideia. E para eu colaborar, eu preciso me sentir apto a fazer isso, ou seja, eu preciso me sentir conhecedor o suficiente de alguns elementos daquele texto, ou do texto como um todo, para poder estabelecer esse diálogo, tá? Muito bem. Aí, começa uma outra etapa que poucas pessoas conhecem, por incrível que pareça, né? Então, o que acontece? Quando um editor recebe um artigo, ele faz um olhar, digamos assim, um escrutínio inicial do texto, mas ele não vai em detalhes do texto. Algumas coisas que as pessoas falam, pô, mas aqui tem um erro, né? Eu vou falar desses erros lá mais para frente. E por que ainda assim a pessoa me mandou esse texto para eu avaliar, né? Porque a ideia, isso tem a ver ainda um pouco com o espírito que eu estava falando antes, é a gente pensar o seguinte: o que é importante para o avaliador conseguir fazer logo de cara, né? É conseguir verificar qual que é a ideia proposta pelos autores. Então, qual é a ideia proposta pelos autores, né? Tem que identificar isso. E aí você faz lá a sua avaliação. Qual é o nível de atualidade e de relevância dessa ideia? Então, essa é a primeira pergunta que qualquer avaliador, bom avaliador, avaliadora, tem que fazer. Esse tema é atual? Né? Essa ideia que está proposta aqui, ela é atual, participa dos debates, e ser atual não quer dizer que seja necessariamente uma coisa nova, tá? Porque nem tudo que é novo é atual. A atualidade vai ter a ver com outro termo que tem ali do lado, que é a relevância, tá certo? Que é a relevância. Vejam só, esse debate de avaliar artigo científico, que é o que a gente está tratando aqui hoje, ele é atual e relevante, mas ele não é novo. Se fala em avaliação de artigo há muito tempo, e na qualidade dos avaliadores, na necessidade de formar avaliadores, há muito tempo. Mas ele continua um tema atual e relevante, certo? Então é isso. Peguei o paper, peguei o artigo, olhei lá. Pô, isso aqui, essa ideia que está sendo proposta é atual, é relevante? Então, essa é a primeira coisa. Se não for, aí qual que é o seu trabalho? Ajudar a escrever um parecer mostrando para os autores por que você acha que ele não é atual, não é relevante, e se eventualmente há possibilidade de fazer algum recorte, algum olhar para o texto que possa torná-lo atual e relevante, tá? Mas vamos supor, ok, passou na primeira etapa, o tema é atual, o tema é relevante. E aí, como é que a gente avança? A gente vai olhar para essa segunda coisa que está embaixo, o potencial de contribuição para a área. E aí perceba que a palavra contribuição não tem a ver com novo ou velho necessariamente, né? A contribuição é o que esse texto ajuda a gente a entender que a gente não entendia antes, o que esse texto ajuda a explicar melhor uma coisa que ainda era confusa, o que esse texto avança de teoria em relação às que já existiam, o que esse texto traz de prático, né? Que aí vai depender do foco de cada revista, mas isso também é uma possibilidade. O que esse texto traz de prático que ajuda as pessoas a mudarem o seu jeito de fazer as coisas? Isso são possibilidades de contribuição que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, se o texto é atual e relevante, se o texto, de fato, tem ali uma promessa de uma contribuição, né, para a área na qual ele está sendo submetido, joia. Passamos a primeira etapa do que avaliar em um artigo. Então, isso seria assim, vamos avaliar o artigo conceitualmente, a ideia do artigo. E aí vai ter uma segunda etapa, que é essa que eu vou mostrar aqui para vocês, que é da execução, certo? Então, em geral, as pessoas vão direto para a execução, e de maneira assim muito míope. Mas antes da execução, a gente tem que ter tudo aquilo que eu falei antes aqui guardadinho na cabeça, que é, né? Qual é a ideia? Se a ideia é atual e relevante, e se esse artigo ele sugere para nós um potencial de contribuição. Perceba que eu coloquei lá atrás, tá aqui, ó, potencial de contribuição. Não quer dizer que é uma contribuição efetiva ainda.
E por que que é um potencial? Porque se a gente vai entrar nesse processo, né, de ajudar as pessoas a melhorar, então significa que eu identifico o potencial e ajudo a pessoa a lapidar aquele texto para aquele potencial ficar o quê? Evidente. Entende o processo? Então, assim, do jeito que está, esse artigo ainda não deixa a contribuição muito evidente. Mas aqui tem um potencial grande de contribuição. Pronto, então vamos investir nisso. Certo? Essa é a ideia. E aí vem a parte da execução. Ok, você tem uma ideia legal, o tema é atual, o tema é relevante, é notório o potencial de contribuição do seu artigo. Então, agora sim, a gente vai olhar como é que é a execução dessa promessa que você faz. Né? Ou seja, como é que o artigo está estruturado em si. Né? E aí, o que a gente faz? Né? A gente, em geral, vai passar por aqui. Né? Qualidade da organização, das ideias e redação. E aí, depois eu vou falar um pouco mais da redação para frente, mas o foco aqui é a qualidade da organização das ideias e da redação. O que significa isso? O texto se apresenta de maneira adequada para eu entender o que está sendo falado? Então, a organização das ideias é isso. Eu consigo acompanhar o raciocínio do autor, como ele apresenta os argumentos, como ele desencadeia cada uma das ideias. Então, quando eu falo da qualidade da organização das ideias e redação, é isso. Um texto que a gente consiga entender o que a pessoa escreveu e consiga acompanhar a linha de raciocínio. Então, essa é uma coisa da execução que é importante. Porque, de novo, se você tem um texto atual relevante, com potencial de contribuição, mas você não consegue acompanhar o raciocínio da pessoa durante a escrita, né? É confuso, as ideias se misturam, ou uma ideia começa e não termina, apresenta outra, ou uma ideia vai e volta, né? Isso tudo dificulta o leitor a entender aquilo que está sendo proposto. Então, essa é a primeira parte. Aí a segunda vem lá, né? Capacidade de evidenciar relevância e contribuição. Então, uma das coisas que a gente falha muito na hora que a gente escreve o nosso artigo é o quê? Para nós, está ali, claro, a contribuição do nosso artigo, o valor que ele tem, né? O quão valoroso é o nosso artigo, mas isso não é um processo automático. Não é porque, para mim, isso é muito evidente, que para o meu leitor vai estar. Então, cabe ao autor mostrar ao leitor qual é a relevância daquele tema que ele está tratando e qual é a contribuição. E isso tem que ser bem trabalhado aonde? Na introdução do artigo. Então, se você lê o artigo, leu a introdução do artigo e você não consegue, depois você está avaliando o artigo. Eu li a introdução todinha, eu não consigo dizer, né? Esse artigo foi escrito por quê, para quê, para quem e aonde ele avança. Se eu leio a introdução e não consigo ver isso, aí tem um problema. E isso é uma capacidade que os autores têm que ter e que a gente tem que avaliar. E aí tem uma coisa que eu não disse antes, que eu deixei para dizer agora, porque aqui acho que fica mais evidente isso aqui. É o seguinte, enquanto revisores, a gente também tem que pensar em quem? Nos leitores ou nos potenciais leitores do artigo. Ou seja, quem lê essa revista? Para quem está se escrevendo esse texto, né? Então, a gente faz essa mediação entre essas coisas. E aí a capacidade de enunciar a relevância, a contribuição e de organizar as ideias é uma responsabilidade que os revisores têm para poder ajudar o autor a organizar o seu texto da melhor forma possível, pensando no melhor entendimento dos seus futuros leitores. Tá legal? Aí depois vem as coisas que, em geral, as pessoas terminam começando a avaliação por aqui, ó, nessa parte final, nesses 3 últimos aqui. Depois de tudo isso que eu falei, é que chega aqui. Mas, em geral, as pessoas vão direto aqui, né? Que é o quê? Você vai precisar avaliar a precisão e a acurácia teórica e metodológica. O que é a precisão e a acurácia teórica e metodológica? Ok, as pessoas escolheram um autor, um conjunto de autores, ou uma teoria, uma abordagem teórica. Essa abordagem teórica, quando a pessoa apresenta ela no referencial teórico do artigo, está bem escrita, né? Apresenta os conceitos de forma adequada, não tem nenhuma inconsistência, né? Do tipo, a pessoa usou o conceito tal de tal autor, mas isso aqui, essa compreensão não é adequada do autor, né? Ou a teoria não quer dizer exatamente isso. Ou ele juntou A com B, mas A com B
essa junção não é automática, precisa melhorar os argumentos de explicação por que juntou A com B, né? Então, isso é acurácia teórica. Precisão e acurácia. E a precisão e acurácia metodológica é a pessoa definiu um método. Esse método está alinhado com a teoria que a pessoa utilizou? Isso é muito comum em administração, né? Quem fez aula comigo sabe que eu vivo falando isso. Em administração, a gente costuma achar que eu posso escolher qualquer teoria e qualquer teoria vai com qualquer método. Isso não é verdade. Certo? Teoria e método sempre conversam. E para quem me ouve falar, eu costumo dizer assim, teoria é método. Porque na teoria ela dá uma série de dicas de como a gente deve proceder metodologicamente. Mas, afora isso, pensando no próprio método em si, a descrição metodológica está adequada? E o que é a descrição metodológica adequada? Lendo aquela descrição metodológica, eu consigo acompanhar o passo a passo do que foi feito na pesquisa? Isso é importante. Ou não? Eu leio lá e não sei exatamente que passos a pessoa deu e como é que eles fizeram. Né? Então, essa é a primeira coisa. Eu consigo acompanhar o passo a passo? Se eu consigo acompanhar o passo a passo, isso está bem descrito, eu consigo entender o que foi feito, joia. Né? Depois vem a capacidade de organizar e apresentar e analisar os dados. Isso a gente vai ter que avaliar. E isso é uma parte difícil da avaliação, porque é o seguinte, né? Dependendo do que é feito, quando o texto ele é quantitativo, ele já tem uma ordem, digamos assim, default, uma ordem pré-estabelecida de como organizar o texto, né? A apresentação dos resultados, aliás. A apresentação dos resultados, com as tabelas, com os gráficos e tudo mais, né? Mas quando a pesquisa é quali, nem sempre, porque tem uma variação ali e aí a gente não sabe muito bem o que acontece. Então, dá para entender como é que esses dados foram organizados, tanto quanti quanto quali? Então, isso é importante o autor escrever. Como é que esses dados foram organizados? Como é que eles foram tratados? Como é que eles são organizados para a gente conseguir apresentar? Aí, na sequência, apresenta aqueles dados. E aí vem a parte das análises, né? Apresentar e analisar. E aí, por último, vem demonstrar a contribuição prometida. Então, a gente tem que avaliar no paper, no começo, né? Ah, tem potencial de contribuição. Aí eu chego no final do paper. Aquilo que ele me prometeu no começo, eu chego no final, consigo falar, ok, o que ele me prometeu, ele entregou? Ou não entregou? Ou entregou em parte? Né? Isso a gente tem que avaliar. Ok? E o que a gente não deve avaliar no artigo? Porque tem essa também, né? As pessoas às vezes perdem um tempo fazendo lá uma série de coisas que não são importantes, não vão ajudar no processo, né? E tá aqui, ó. A primeira é forma. Revisor avalia conteúdo, não avalia forma. Certo? É que nem eu brinco, vai para a banca de TCC, aí o professor da banca vai lá e fala, ó, você errou a BNT aqui, errou a BNT lá, e vai passando o TCC todinho ali. Tá, mas é a minha pesquisa mesmo, o que eu fiz, né? Tanto é que lembra que eu falei lá no começo? É contribuição e relevância. Contribuição e relevância não tem nada a ver com forma. Certo? Agora, existem algumas revistas, em geral são revistas menores, que vão pedir, ó, dá uma olhada lá para ver se o autor seguiu as regras de formatação da revista. Se a revista pedir, beleza, você faz. Mas, no geral, não faça isso. Né? Isso é perda de tempo. É perda de tempo e a maioria das revistas, e aí eu posso dizer que em todas as revistas importantes, nacionais e internacionais, no final do processo todo de avaliação, tem um pessoal que cuida só de diagramação do artigo, ou seja, pega todos esses problemas que você viu lá da vírgula, do maiúsculo, arruma tudo isso aí. Então, forma, esquece, certo? Também não fica dando muita ênfase a questões ortográficas e gramaticais, certo? É muito comum ter erros de digitação e um ou outro erro de concordância verbal que passou, uma coisinha para lá ou para cá, isso acontece. E por que isso acontece? Isso acontece porque, em geral, especialmente quando a gente escreve na língua nativa, no nosso caso português, a gente não manda ninguém revisar o texto antes de submeter, né? E aí, como esse processo de criação científica ele é complexo, demanda uma série de reflexões, uma ideia vai e volta, aí no texto você se confunde ali e tal, isso pode acontecer. E não é isso que aprova ou reprova o artigo, entende? Essas pequenas coisas. E aí, como eu disse anteriormente, repito, lá no final do processo vai ter alguém que vai olhar isso e vai arrumar. Entendeu? Agora,
Se o texto, né, de fato, está muito ruim, as questões ortográficas são várias, assim, né, e berrantes, e gramaticais, complicam, inclusive, o entendimento do texto, assim, é tão ruim que eu não consigo entender o que está escrito, aí beleza, aí dá para você escrever uma notinha sobre isso na sua avaliação. Mas quando são essas coisas que a gente percebe que foi ali que passou, deixa isso para lá, não perca tempo com isso, né? Uma outra coisa que é importante, que poucas pessoas também prestam atenção, é o estilo do autor ou da autora precisa ser respeitado. E aí as pessoas acham que só tem um jeito de fazer o artigo. Isso não é verdade. Existem formas da gente fazer isso. E tem jeito das pessoas escreverem. Né? Então, por exemplo, um bem clássico, esse é clássico, tá? Agora, claro, tem revista, infelizmente, que ainda pode pedir esse tipo de coisa. Mas são, assim, raríssimos em administração. Mas acontece assim, a pessoa escreveu o artigo dela na primeira pessoa do singular, certo? Eu. Aí a pessoa diz assim, no parecer, olha, isso é um erro, você escreveu na primeira pessoa do singular, a escrita acadêmica deve ser imparcial, ainda coloca isso, imparcial, como se isso não tivesse a ver com uma visão de mundo, né? E um estilo. Imparcial, então você tem que escrever no infinitivo. No impessoal, desculpa, no impessoal. No impessoal. O texto não vai ser melhor ou pior por causa de um, por causa de outro. Do ponto de vista filosófico, teórico, tem implicações isso, mas não é, a oficina não vai tratar disso, tá? Mas isso é um tipo de coisa. Os autores que a pessoa escolheu, como ela quer escrever o texto, né? Às vezes a pessoa quer uma linguagem um pouco mais acessível e não vai usar palavras tão rebuscadas, outros vão escrever de um jeito mais rebuscado, né? Tem estilos, então a gente precisa identificar. Um bom revisor consegue identificar. Isso aqui é o estilo do autor. Então, isso é com ele, é com ela, deixa para lá. Não é isso que eu tenho que avaliar. Eu tenho que respeitar, tá? E aí, isso entra no que está aqui no final, né? Em negrito. Você tem que avaliar o que foi feito, o que os autores se propuseram a fazer. E não como você faria o trabalho por eles. Não é assim, se eu fosse o autor, eu faria desse jeito. Não. Você avalia como eles fizeram. Sabe onde isso bate bastante, por exemplo? Na escolha de autores. Então, existem alguns contextos de pesquisa em que tem preferência por conjuntos de autores, sabe? E aí, às vezes, esse artigo é avaliado por um outro grupo de pessoas que têm preferência por outros conjuntos de autores. Aí eles ficam querendo que os autores que o autor utilizou sejam excluídos ou minorados e que sejam incluídos os autores que eles utilizariam. Isso não faz sentido. Né? E eu vou falar um pouco mais para frente de sugestão de leitura, tá? Por isso que eu não vou me aprofundar agora. Mas é isso. Avalie o que foi feito, não como você faria. Beleza? Nenhuma dúvida até aí? Ninguém levantou a mão? Ou ninguém está entendendo nada, que é o mais provável? Porque está entendendo tudo, acho difícil. Se tiver dúvida, pergunta. Beleza. Vamos continuar aqui, né? Ainda é como avaliar um artigo. Agora aqui coisas mais técnicas e detalhadas. Faça uma ou mais leituras atentas do texto. Então, é assim, ó, experiência, né? Tem texto que eu bato o olho, leio rapidinho e consigo avaliar. Fácil. Tem texto que eu preciso de mais tempo para entender a lógica do texto, por que é daquele jeito, e não quer dizer que está errado ou que é ruim. E precisa de mais de uma leitura e tal. Em síntese, tem avaliações que são mais fáceis e tem avaliações que são mais difíceis. Tem avaliações que vão exigir menos esforço da minha parte e tem textos que exigem mais esforço da minha parte. Então, uma leitura atenta é importante. Por quê? Se você só bater o olho no texto, você, especialmente na introdução, você pode perder coisas importantes que estão escritas ali e que ajudam, inclusive, a justificar coisas que vêm a posteriori no texto. E aí você pode fazer um comentário sem fundamento. Outra coisa, durante a leitura, busque identificar a ideia e a contribuição. Então, assim, quando eu vou ler, né, qual que é a ideia desse texto? Qual que é a contribuição? Qual que é a tese que a pessoa está defendendo ou criticando? Isso é importante, porque na hora que você identifica isso, fica mais fácil para você acompanhar o resto do raciocínio do texto. Ok? Avalie-se a coerência nas escolhas teóricas e metodológicas. Isso é importante. Né?
Fechou o áudio sem querer. De Você quanto? fechou o áudio. Eu fechei meu áudio? Fechou, mas já voltou. Você Ah, tá. voltou. Qual que é o problema de quant? Hoje em dia as pessoas fazem trabalho quant e aí elas usam uma teoria X lá, pega uma escala, nem vê se a escala dialoga com a teoria que eles escolheram, replica a escala, aí faz lá, normalmente, equações estruturais, porque acho que equações estruturais é teoria, e apresenta os resultados da equação estrutural e pronto. Né? Isso não quer dizer que o texto ele é coerente. E nem que os resultados foram apresentados lá necessariamente tem a ver com a teoria que estava ali, que ele escolheu no começo. Né? E no Quali, uma que é bem comum é assim, o pessoal falar que faz análise de conteúdo. Essa é minha briga eterna na pesquisa Quali. Tudo é análise de conteúdo. A análise de conteúdo, na maioria das vezes, é funcionalista. E aí a pessoa diz assim, fiz uma pesquisa fenomenológica, fiz uma pesquisa interpretativa e faz análise de conteúdo, em geral está errado. Em geral está errado. Tá? Com raras exceções vai estar errado. Porque a análise de conteúdo é funcionalista. Então, se você fala que a sua orientação é interpretativista, fenomenológica, whatever, entendeu? Então, é só para dar um exemplo assim, de como é que existem essas inconsistências. Precisa dar uma olhada nisso. Avalie se os dados apresentados estão coerentes com a metodologia proposta. Então, isso é uma outra coisa interessante. No Quant, isso é menos problemático. Por quê? Como você faz a planilha, roda no software e sai os outputs ali, então ele tem os parâmetros, né, para você utilizar, para saber se a curva é normal, não é, né, se tem correlação, se não tem, se é alto, se é baixo, significância, isso tudo ajuda a manter essa suposta coerência. Na Quali, isso é mais difícil, e aí as pessoas fazem o seguinte, né, elas dizem assim, tá, vamos voltar para a análise de conteúdo. Eu fiz análise de conteúdo, tá? Análise de conteúdo tem um conjunto de autores que propõem formas de fazer análise de conteúdo. Qual que você usou? Muita gente diz que usou a Florence Bardin, né? E aí a Bardin falam que usaram ela, mas não faz o que ela falou que tem que fazer. Que tem um monte de etapa lá, dos passo a passo que ela coloca, e aí o dado que se apresenta, tá, mas como é que chegou aqui a partir disso que ela me disse que fez aqui, entendeu? É quase aquele negócio do... esse exemplo acho que é legal. Hoje em dia, ficam fazendo lá no Instagram, TikTok, vocês são mais ligados nesse negócio aí, a pessoa vai fazer um videozinho, aí, em geral, bota a pessoa toda descabelada, aí bota a mãozinha assim, sai toda bonita, né? Isso é bacana lá, né? No Instagram, no TikTok. Aqui no artigo, não. Você vai ter que mostrar descabelado e mostrar todo o processo passo a passo até virar aquela pessoa arrumadinha para ir para a festa. Entendeu? Não tem mágica na ciência. Se é mágica, não é ciência, entendeu? Mas acontece isso, às vezes. A pessoa escreve qualquer coisa na metodologia e os resultados aparecem assim como se fossem, né? Então, isso é uma coisa que tem que prestar atenção, tem que olhar e ajudar os autores a descrever melhor essa coerência, né? A mesma coisa vem na sequência aqui, né? Se as análises dialogam com as teorias escolhidas. Então, tem vezes que a pessoa escolhe uma teoria e, na hora de apresentar as análises, esqueceu a teoria, meu amigo. Sai falando lá dos resultados e tal, e tá, mas a teoria, aquele conceito que ela usou lá, tem a ver, não tem a ver, bate, não bate, avançou, não avançou. Então, isso é muito comum, né? Inclusive em Quant também. Aí isso aí em Quant que acontece, né? A pessoa apresenta as análises, acho que a análise estatística é só rodar no software. Depois tem que dialogar com a teoria. E especialmente em Quant, porque no Quant, a maioria das vezes as pessoas saem da teoria para o empírico. Então, você sai da teoria para o empírico, nada mais justo que quando você tem o seu empírico, voltar na teoria e ver lá o que bate, o que não bate, o que não bate. Quando tem hipótese, a pessoa fala, a hipótese foi rejeitada. Tá, e foi rejeitada por quê? Que explicações você tem para isso? Né? Isso é uma coisa importante. E aí, de novo, né? Avalie se a contribuição prometida ela é apresentada. Então, o que eu prometi que entregar no começo, eu entreguei no final, do ponto de vista de contribuição. Vamos lá. Pronto. Então, dica, né? Uma boa avaliação identifica inconsistências e também mostra como superá-las. Isso é fundamento, tá? Não existe avaliação boa sem isso. O que eu estou querendo dizer? Isso é o mais comum, tá? Cada 10 avaliações que eu vejo lá, por exemplo, hoje na RAC,
7 são desse jeito. Como é que elas são? A pessoa vai lá, mostra um monte de defeito do artigo, mas não mostra depois para o autor, para a autora, como é que eles podem melhorar e resolver, superar esse problema. Né? É igual o professor chega na sala, tá errado. Tá, mano, tá errado, e daí? Como é que eu aprendo? Como é que faz esse negócio aqui? Então, assim, qualquer boa avaliação, isso que eu estou falando aqui, isso é para qualquer coisa. Inclusive, banca de mestrado, doutorado, tudo, né? Encontrou o problema? Apresente a solução. Porque senão também, ó, pensando no artigo aqui, imagina aí, você é o autor, recebeu a sua avaliação. Aí a pessoa apontou lá, ó, tem esse problema, esse problema, esse problema, esse problema, esse problema. Aí você olha assim, tá, mas como é que eu vou resolver esse negócio? Ou, o que estão esperando de mim fazer para melhorar esse problema aqui? Não tem na pista. Então, quando você coloca o problema e apresenta a solução, ou possíveis soluções, porque também podem ser possíveis, né? Então, vocês vão ver, às vezes eu escrevo lá nos pareceres, eu não tenho uma ideia fixa, e eu também não gosto de fixar muito para os autores, né? Mas eu tenho algumas sugestões. Eu falo, ó, você pode seguir por aqui, você pode seguir por ali. Se você seguir por aqui, presta atenção nisso, nisso, nisso. Se você seguir por ali, presta atenção naquilo, naquilo, naquilo outro. Entende? Então, essa díade é importante. Eu vi que tem 2 mãozinhas levantadas aí, a Melina e a Mona Lisa. Já passa a palavra, tá? Deixa eu só falar esse último aqui. E aí, uma das coisas que às vezes ajuda o autor a melhorar o texto é indicar a leitura. Leitura complementar, sabe? Isso ajuda. Só que qual é o problema disso aqui? Já vou dizendo. Muitas pessoas terminam usando essa possibilidade de indicar a leitura para quê? Para forçar a citação do próprio avaliador. Né? Então, assim, como está no processo de avaliação, as pessoas ficam meio com medo e tal, então bota lá, vou citar para o cara ficar feliz, né? E aí o cara ganha uma citação, que é o que o Rossoni, que é o professor que vai estar com a gente amanhã, fala de citação protocolar, né? E às vezes essa citação às vezes não tem nada a ver com o trabalho, o cara bota um artigo lá que não tem nada a ver com o trabalho, né? Então, só coloque, não tem problema que seja até um artigo seu, isso também não é um problema, como revisor, mas só coloque artigos que de fato vão ajudar a pessoa naquele debate que ela está fazendo, naquela discussão, enfim, pode ajudar a avançar, tá? Acho que foi a Melina que levantou a mão primeiro e depois a Mona Lisa, né? Pode falar. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim. Professor, uma pergunta, por exemplo, quando você está fazendo análise de um dado, de uma teoria, o assunto até o que você está estudando, o artigo chega para você, como você falou, eu sou uma especialista daquela área, mas existem teorias, talvez, não sei, né, que a gente não conhece, ou aqueles dados que a pessoa colocou. Você lê o artigo base, da onde ele escreve, por onde ele está dando referência? Você chega a ler o autor que ele faz referência? Ou não? Você analisa o conteúdo lá e não chega a ler, fica lendo artigos que ele está citando ali? Essa pergunta é boa. Vamos lá. Primeiro, né? Vocês vão ver que no processo de revisão, para quem não passou ainda, pelo menos 2 pessoas avaliam seu texto. Certo? 2 pessoas. Várias revistas importantes utilizam 3. Né? E já teve uma vez que eu recebi 4. O que isso significa? Significa algumas coisas. Do ponto de vista mais operacional, é assim. Como tem muita gente que dá não e diz que é ocupado, né? E aí vai uma crítica, né? Tem tempo para escrever artigo, mas não tem tempo para avaliar, ou seja, quer ocupar o tempo dos outros. Então, o que acontece? Muitas vezes os editores terminam convidando, eu preciso de 2, mas eu convido 3 ou 4. Porque desses 3 ou 4 eu vou tentar tirar 2, sabe? Mas aí, raramente acontece, né? Eu convidei 4 e os 4 aceitaram, então deixa eu avaliar. Então, do ponto de vista operacional, acontece muito isso. Mas tem uma outra coisa também que é bem comum, dependendo, porque assim, ó, se o editor é bom, o que ele faz? E ele tem condições para trabalhar, né? As 2 coisas. Ele tem que ser bom, ela tem que ser boa, ter condições de trabalhar. Equipe e tal. Como eu tenho na Hack, por exemplo. O que a pessoa faz? Ela pega aquele artigo, e aí aquele artigo, às vezes, é assim, cara, isso aqui, para pegar aí você, né? Isso aqui é um pouco de serviços, mas é um pouco também de, sei lá, finanças, meio marketing com contabilidade, sei lá, mistura, estou inventando aqui.
Aí você fala, difícil encontrar alguém especialista nisso aqui, um só, né? Aí o que eu faço? Eu pego o Nélio, que é especialista em marketing, serviço e tal, convido ele para avaliar, e convido outra pessoa que é mais daquela área de finanças, contabilidade, para avaliar também. Porque aí, certamente essas pessoas, quando olham para o texto, olham desse lugar, entendeu? Então, o Nelson não vai dar muita atenção para finanças, certamente não, vai passar, tem coisa que ele não sabe mesmo, nunca ouviu falar, e vice-versa. Mas no conjunto da avaliação isso fica legal, porque na hora que eu recebo essas avaliações e te entrego como autor, você tem essas visões cruzadas e isso ajuda seu texto a dar uma... Entendeu? Às vezes tem gente que é bom em parte metodológica, então às vezes acontece isso, né? Isso aqui tem um quant hard, ou é um quali que quase ninguém manja, né? Aí você pega... Oi. Só te complementando, isso acontece muito em bancas, né? Quando você tem uma banca que tem diversas teorias, formas, temática diferente, você acaba convidando especialistas justamente para fazer complementos dentro da banca. Então, no processo de avaliação, é justamente essa ideia de você ter ideias diferentes complementares, justamente nem sempre você consegue um cara que vai ter tanto conhecimento, dependendo da temática de uma tese, por exemplo. Obrigado. É isso aí. Aí que acontece? Pode ser gente para método, então pega o cara só para método. Entendeu? Aí teve um agora na Hack que eu pedi para a pessoa assim, ela falou, mas eu não entendo muito dessa teoria. Eu falei, bicho, mas você entende do tema. Eu quero saber se esse artigo ele tem potencial para fazer o debate na sua área. Aí pronto, ele esqueceu a teoria lá e foi debater da área. Mas aí um outro avaliador que eu escolhi era especialista naquela teoria. Ele não tratava do tema, mas especialista na teoria, entendeu? Aí eu fui montando esse mosaico aí. São 3 avaliações que se chegaram lá naquele artigo para ajudar os autores. Então, tem esse processo aí, né? Não tem nenhum problema, assim, não é porque você é revisor, as pessoas acham que eu sou revisor, então eu tenho que saber muito. Não. Por isso que é por pares. Toda hora eu falo isso, é por pares. Então, você vai avaliar a partir daquilo que você sabe mais, daquilo que você conhece mais. A avaliação, ela pode e deve ser um diálogo com os autores. Então, nenhum problema. Já aconteceu de gente super top, apesar de não saber quem é, mas você vê pela qualidade da avaliação, que me avaliou e falou assim, ó, esse aspecto aqui do seu artigo não é comigo. Mas disso aqui que eu entendo, ó, tem isso, tem aquilo outro, olha aqui, tal, tal. Nenhum problema, zero estresse. Né? E contribui nesse processo. Então, é uma construção. Por isso que eu falo que é legal esse tipo de oficina, porque mostra o espírito, a ideia, que é de construção. Né? E aí, por isso que eu falei, se o editor é bom, ele vai, ou ela, né? Ele ou ela vão lá organizando isso para ficar da melhor forma possível. E dependendo da revista, se tiver um editor associado que é especialista da área, também ajuda, também vira um revisor e faz a mediação dessas avaliações. Então, tem uma amiga minha, gringa, que eu acho ela super top, assim, de editora associada, aprendi bastante, aprendo muito com ela ainda, porque ela pega as avaliações, aí ela resume o que foi falado por cada um dos avaliadores e ela dá pistas de como é que, a partir daquelas falas todas dos avaliadores, 2 ou 3, os autores devem caminhar para melhorar o artigo e chegar no objetivo que é a publicação. Então, assim, um trabalho super bom que ela faz, assim, né? Então, é isso que a gente tem que pensar, nessa construção. Beleza? Respondeu, Melina? Eu fiquei na dúvida agora de uma coisa. Quer dizer que se eu sou convidada a avaliar um artigo, eu, como avaliadora, posso convidar outras pessoas para avaliarem junto comigo? Ah, não. Isso é sempre o editor que faz. Quem gerencia o processo é sempre o editor. Então, na verdade... entendi. Então, na verdade, assim, eu não convido... Se eu tiver dúvida de alguma coisa ali, eu falo assim, olha, não sei sobre isso, mas sobre isso eu posso avaliar. Ponto final. A minha parte é essa. Tem uma parte da resposta que eu não dei, verdade. Aí é o seguinte, nada impede, por exemplo, de você estar fazendo uma avaliação, aí você sabe, sei lá, vou ver alguém que está na minha tela aqui, a Bruna. A Bruna manja dessa parada. Ei, Bruna, eu tô com um artigo lá, o cara escreveu isso, aquilo, outro. E aí, como é que é esse negócio? Ou então, dá uma olhada nesse gráfico aqui, é isso aqui mesmo, e te dá uma dica. Isso não é um problema, né? O que você não pode é ficar abrindo a avaliação. Isso é uma coisa restrita. Mas você conversar com outras pessoas, aí você tinha perguntado, né? Ler outras coisas. Eu já fiz isso, né? E eventualmente posso vir a fazer, mas em geral as pessoas não fazem. Elas não vão ficar estudando para poder fazer o parecer. Por quê? Porque tem uma história de que parecer é uma coisa secundária, não deve fazer ou faz correndo, não é isso, né? As pessoas odeiam receber, as pessoas odeiam.
que demore para chegar a sua avaliação, e as pessoas odeiam avaliações ruins. Mas, em geral, as pessoas nunca estão disponíveis para avaliar e fazem avaliação correndo. Entendeu? Tudo que elas não gostam, elas fazem. Então, assim, por isso que também... Mas não faço o que eu faço, né? Aí o que acontece? Quando eu comecei a avaliar, eu avaliava de quase tudo. Não tudo, mas quase tudo. Hoje em dia, até por uma questão de tempo, não dá mais para avaliar quase tudo, as pessoas já vão me conhecendo, porque quando você vai ficando mais conhecido na área, isso também ajuda, né? Então, assim, em geral, quando me mandam um artigo, cada 10, 8 artigos são da minha expertise, assim mesmo. São de coisas que eu, de fato, entendo. Aí vai ter uns 2 ali que eu entendo alguma coisa do que está escrito ali, né? Aí desses que você, de fato, entende, você entende, né? Você vai lá, faz, não sei o quê, tá? Ontem mesmo apareceu um artigo na revista, lá na Hack, da submissão, que os caras falavam de teorias da prática. Aí, meu amigo, eu não pensei 2 vezes. Eu mesmo já peguei, já expliquei para os caras lá, tive que rejeitar e expliquei por quê, né? Foi fácil, né? É mais fácil, mais rápido. Mas na própria Hack, às vezes, tem coisas que eu não sei, velho. Chega uns negócios lá que a revista ela é generalista, né? E aí tem umas coisas lá que você... Aí, por isso que eu tenho os editores associados, aí eu pego aí, fulano, Beltrano, olha isso aí, me ajuda aí, me dá uma dica, entendeu? Pensando na boa avaliação, porque eu já sei de editor também que assim, eu não entendi, eu reprovo. Eu não gosto, eu reprovo. Só que eu não posso fazer isso numa revista que nem a Hack, porque ela, primeiro, não é minha, é de uma associação que tem assim, né? Segundo, que eu não vou ficar lá para sempre, né? E terceiro, eu não gostaria que fizesse isso com o meu trabalho. Então, nada mais justo que eu procurar um especialista, alguém que manja, para dar uma opinião. Falar assim, isso aqui rola, vai, não vai? Né? Teve um que chegou lá que era de atuária. Eu manjo quase nada de atuária, para não dizer nada, né? Porque se eu falar que não manjo nada, fica muito feio, né? Então, entenda quase nada como nada. Aí peguei o cara lá, pô, tem o professor da USP, que é o editor associado, o cara manja pra caramba desse negócio. Eu cheguei, filho, isso aqui, ó, você acha que tem futuro? Ele falou, rapaz, tem futuro não. Falei, desconfiei desde o princípio, né? Aí foi, aí eu dei a reprovação. Mas eu fui perguntar para ele primeiro, entendeu? Porque também já aconteceu. Eu falei, isso aqui tem futuro, cara. Pô, isso aí é top. Isso aí os caras estão discutindo. Eu falei, então tá, então vai, né? Então vai. Então vocês avaliam aí. Então tem esse processo. Agora, especialmente para quem está começando, é legal você ler um texto. Esse dia teve um autor lá, eu achei interessante. Eu fui lá dar uma fuçada quem era o autor, o que produzia e tal, para poder me basear melhor. Mas isso vai de cada um. Né? Então, por isso que as pessoas tentam colocar o mais especialista possível. Então, assim, o que a Melina manja? Essas coisas. Então, bota lá. E aí, muitos avaliadores, quando fogem um pouco do que a Melina manja, ela pula fora. Então, mas não aceita avaliação, muito obrigado, mas não é minha área. É assim que as pessoas fazem, entende? É assim. Mona Lisa. Tá me ouvindo? Sim, senhora. Boa tarde. Feliz ano novo, gente. Oi, professor. Deixa eu aproveitar a tirar a minha dúvida. O senhor foi falando das sugestões, né? Que, por exemplo, são feitas em artigos. Aí, aproveitando o gancho, o professor Nelson falou de bancas. Por vezes, nas bancas, cada especialista dá uma sugestão, uma orientação que acaba sendo controversa. Ou, tipo, contraditória de algum ponto, a fala de um contrapõe a fala do outro. Aí, no caso de revista, se os revisores, né? Os avaliadores dão sugestões e acabam sendo distintas. O autor, ele escolhe qual sugestão seguir e é um pré-requisito ele cumprir essa sugestão para que o artigo seja aprovado? Vamos lá. Né? Na revista boa. Na revista boa, quem faz a mediação é o editor. Então, se o editor vê que tem coisas contraditórias, de 2 uma. Ou ele escolhe uma terceira avaliação, ou uma quarta avaliação, para ver que linha vai predominar, ou das que ele já tem, ele vai te dar as pistas. Vai dizer, concordo muito com o revisor tal, então olhe isso, 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 isso. O revisor tal levantou esse ponto, mas esse ponto ele talvez não seja tão relevante, considerando aquilo que o outro revisor fez. Então, um editor associado top vai fazer isso, vai te dar os caminhos, né? Se o editor associado não for top, eu tiver com preguiça, eu não fizer o que tem que fazer. Como o autor tem que responder, pelo menos, né, a boa prática, exige que você faça uma carta-resposta quando você devolve.
E aí, na carta-resposta, em geral, eu peço para as pessoas fazerem uma tabelinha. Então, assim, o que foi pedido e o que foi feito ou não foi feito, né? E aí, por isso que o que eu vou explicar ali mais para frente, vocês vão ver que é importante ser daquele jeito, a revisão. Então, tem coisas que você vai acatar e tem coisas que você não vai acatar. E aí você vai ter que justificar. E aí, uma das coisas que as pessoas não sabem enquanto autores, na justificativa, é que às vezes a carta de justificativa fica igual a um outro artigo. Tem muitas páginas. E muitas vezes, já aconteceu. Eu posso mostrar para vocês outra hora, porque eu não separei um material desse, mas eu posso procurar em outro dia mostrar para vocês, assim, de eu pegar e fazer... eu já recebi isso como editor também, né? Mas eu, como autor, fazer um arrazoado, citando autores, mostrando tal, por que eu não vou seguir aquela linha que tem essa outra, tal, segundo fulano, para Beltrano, tal. Então, é isso que a gente faz, sabe? Tem as escolhas. E no final, quem decide é o editor. Então, assim, eu vou falar disso mais para frente. Ele que vai fazer essa mediação e vai terminar vendo o que é mais coerente, o que é mais sensato e tal, sabe? Mas, em geral, vocês têm que responder a tudo, mas vocês não precisam atender tudo. Entendeu? E é super normal isso, tá? Então, se as pessoas, mas eu vou dizer que eu não atendi o item tal, ele vai me reprovar por isso. Exceto se você falar assim, a pessoa pediu, sei lá, pinte de amarelo. Aí você fala assim, não pintei de amarelo. Não pintei de amarelo por causa disso, daquilo outro, o amarelo atrapalha a outra cor que eu usei, que era verde, verde significa aquilo, tem a ver com aquilo outro, tal, lá. Bom, essa justificativa é boa, então beleza. Ok, você não ter feito isso, entende? Tem essa troca aí. Beleza? Magda. Boa tarde, professor Marcelo e colegas. Na verdade, eu fiquei refletindo bastante sobre esse processo, né, de avaliação, que eu até já trabalhei, enfim, trabalhei, né, é uma espécie de trabalho, como assistente editorial na revista aqui do Propad, quando eu fazia o mestrado. E aí eu consegui ver um pouco do que estava por trás, né, desse processo. E aí traz uma outra visão. E quando o senhor traz todas essas orientações, né, até são coisas que, enfim, eu particularmente, quando os artigos que eu já tive a oportunidade de avaliar, eu tento sempre buscar algum roteiro de avaliação, às vezes que a própria revista traz, mas eu fico muito pensando na questão da experiência do avaliador mesmo, para, enfim, avaliadores que estão começando agora, né? Porque eu acho que exige muito essa experiência, essa bagagem que ele carrega. Porque, logicamente, numa revista bem conceituada, né? Até as pessoas que estão ali trabalhando como avaliadores, elas tendem a ter um nível mais elevado. Mas, por exemplo, em revistas menores, até como é o caso dessa agora que eu citei o exemplo, a gente tem certa dificuldade até de identificar a área de concentração daquela pessoa, ou eu sempre buscava lá no Lattes da pessoa, às vezes a pessoa está cadastrada lá, mas não, o Lattes não está atualizado, ou enfim, uma pessoa que avalia coisas de tudo que é tipo, faz artigos sobre tudo que é tema, e aí você não consegue identificar a especialidade da pessoa. Enfim, eu acho que muitas vezes as avaliações genéricas, elas podem também ter por trás essa questão da capacitação mesmo daquele avaliador, né? E se você for ver, os avaliadores mais capacitados, eles vão avaliar menos, porque ele também vai ter muitas outras demandas. E aí é como se fosse assim, então as revistas menores, acho que até muitos eventos também acabam que as avaliações, elas têm muito podem ter muito essa deficiência, né, na qualidade das avaliações, por conta de quem está avaliando, mas não porque a pessoa não deu atenção, enfim, mas a capacidade mesmo daquela pessoa. Não sei se ficou confuso o que eu falei. Não, tem a ver, sim, Magda. Tem os estágios que a gente tem de carreira acadêmica, e conforme a gente vai avançando, a gente vai aprendendo, né? Enfim. Mas o que acontece é que se dá pouca ou nenhuma atenção para esse processo que a gente está fazendo aqui agora. Então, a Magda está fazendo doutorado, ela tem um doutorado e passa lá no PPGA 4 anos, nunca ouviu falar nisso, ou pouco ouviu falar, ou inventaram lá para fazer uma avaliação aqui e acolá, sem nenhum tipo de orientação, né? Sem nenhum tipo de orientação. Então, o que acontece? Aí as pessoas fazem por imitação, né?
por imitação, enfim. Então, é importante ter uma Isso, e formação até para avaliar. essa questão do conhecimento mesmo, metodológico que a pessoa tem, do conhecimento de teoria que a pessoa tem, é muito da bagagem que a pessoa tem ali. Porque, por exemplo, se você é enfim, emendou graduação, mestrado, doutorado, e você não produziu tanto, e aí você já não tem aquela bagagem, porque tem gente que em pouquíssimo tempo acaba ganhando muita bagagem por conta enfim, da forma como ela conduziu ali naquele tempo. Outras pessoas não. E aí eu digo até isso porque eu fiquei um pouco resistente, eu fui resistente assim até começar a avaliar as coisas. E sempre que vinha algo para minhas mãos, eu demorava muito, porque eu queria realmente ler, muitas vezes, como a Melina falou, eu ia buscar a literatura que ele tinha citado lá para tentar entender, para ver se aquilo fazia sentido e tal, até você ir ganhando o corpo mesmo, sabe, assim, no sentido de conhecimento. De novo, é um processo, a gente vai treinar, a gente vai participar. Tem um projeto que eu estou incubando aqui, ele vai sair, acho não, vai sair esse ano, que é isso, de formação de revisores, que é uma estratégia que a gente pode adotar nas revistas é a seguinte: então eu recebo um artigo, aí eu tenho lá aqueles que estão iniciando, que querem trabalhar e tal. Pronto, aí eu vou lá, pego um artigo, escolho 2 especialistas na área, experientes para avaliar, aí pego a Magda, que está no doutorado, para fazer a terceira avaliação, né? Então, essa terceira avaliação, por exemplo, na Academy of Management, eles estão fazendo isso em algumas revistas deles lá. Então, essa terceira avaliação não vai para os autores. Então, você, Magda, tem acesso a tudo do processo, porque nas boas revistas também você consegue ver quando sai a decisão chega para você e você consegue ver todas as avaliações de quem fez, sabe? Isso ajuda muito, porque você consegue saber assim, caramba, tá próximo, não tá, foi uma ideia, não foi, enfim, como é que a pessoa faz, né? E foi isso que me ajudou a aprender bastante, assim, de estilos de fazer, até eu chegar no meu estilo mesmo, que é meu hoje, próprio. E aí, o que acontece? Isso ajuda, porque depois de um tempo você vai se aprimorando, vai conhecendo, vai praticando e vai ficar super top fazendo isso, né? E dá para fazer também aqui, eu estou pensando nessa ideia aí. Ou você, de repente, até liberar. Se a avaliação não for muito boa, você corta. Se ela for boa, você manda, entendeu? Por que não mandar? Se eu posso mandar uma terceira avaliação para as pessoas ajudarem a melhorar seu texto, sabe? Mas esse processo de formação, ele é necessário. Ele é necessário, ele é importante. E a gente fazer as avaliações também é importante. A gente aprende muito. Aprende, não tem como, a gente aprende. Isso que eu estou contando para vocês não foi na sala de aula, não foi lendo, alguns artigos até tem sobre isso, sabe? Mas não são os artigos poucos que tem sobre isso que aprende fazendo, trocando, sentando lá na cadeira, vendo os pepinos, vendo como é que faz e tal. Então é importante fazer isso. E como eu disse lá no começo, fazendo isso a gente aprende a escrever melhor. A gente pega os macetes, vai vendo como é que funciona por dentro e a gente vai se desenvolvendo. É uma pena que muita gente fala, não faça isso, não perca tempo com isso, ou não quer ensinar, ou o próprio orientadora não faz e tal. Isso termina sendo uma lacuna na formação. Para quem quer se envolver na escrita científica, tem que participar do processo como um todo, escrever e avaliar. É uma via de mão dupla. Certo? Muito bem. Então, vamos lá, vamos em frente. Próximo. Que é como escrever um parecer consistente, tá? Já estamos chegando na última parte antes da gente fazer um exercício aqui. Então, a primeira coisa, seja cordial. Olha que coisa mais ridícula que eu estou dizendo para vocês. Seja cordial. Mas tem gente, velho, parece que vai escrever um parecer, né? Parece que está brigando em litígio com a pessoa, sabe? Ainda mais se não gostar do artigo. Escreve palavra inapropriada, né? Então, assim, seja cordial. Você pode conversar com as pessoas, escrever em forma de texto mesmo. Muita gente está escrevendo meio frio, assim, parágrafos, né? É ruim, assim, é errado? Não, não é errado. Mas eu acho que numa conversa é mais adequado. Eu vou mostrar isso para vocês, uma ideia de como isso pode funcionar. Então, seja cordial, né? Adote uma postura de diálogo, de trocas, pergunte. Eu acho que uma coisa que é muito legal em avaliação é quando o avaliador pergunta. Ou seja, dá a chance para o autor se explicar melhor. Seja no próprio artigo ou seja na carta. Entende? Porque, você vê uma coisa que é bem comum. Às vezes a revista, ela tem limitação de... Todas têm limitação de palavras, em geral, né? Mas algumas são bem restritas. Hoje em dia, eu gosto, né? Mas não é todo mundo que gosta. Tem revistas que os artigos têm que ter 3.000, 4.000, 5.000 palavras. Para vocês terem uma ideia, 5.000 palavras é 10 páginas, né? Com tudo.
Então, para muita gente, isso é um problemão, assim, sabe? E aí o que acontece? O revisor não presta atenção, porque isso é uma coisa que seria importante. Eu nem coloquei no slide, eu vou atualizar depois. Você vai avaliar, olhe as diretrizes da revista que você está avaliando, o foco, o escopo e as diretrizes. Por que que acontece? Então, vamos lá. A revista pede 5.000 palavras. O cara já fez correndo ali, se massacrando para mandar o artigo com 5.000, que é o padrão da revista. E aí você começa a falar que falta um monte de coisa e pedir um monte de coisa, e aí ele não vai conseguir fazer. Por quê? Porque fica limitado a 5.000. Teve um artigo na revista que eu publiquei que era 7.000. E aí o que aconteceu? O artigo foi aprovado, aí o editor disse assim, ó, tá aprovado, só que é o seguinte, seu artigo tá com 8.000 palavras, uma coisa assim, e é 7.000, sem nenhuma palavra a mais. E agora, velho? Como é que eu vou tirar 1.000 palavras do texto? Aí, a estratégia que eu adotei na época foi, fui ver referências que eram duplicadas e deixei uma só. Então, às vezes você quer falar, ó, tem várias pessoas que falam disso. Cortei tudo e só, não, a pessoa que falou vai ser essa aqui. Aí, outra coisa que eu tive que fazer, que eu nunca tinha feito, foi assim, um termo que eu usei, que foi um conceito, ele, em inglês ele tinha um nome meio grandinho e dava 3 palavras. Cada vez que eu escrevia, eram 3 palavras. Aí, o que eu fiz? Botei em sigla, no texto inteirinho. Até no título eu tive que botar. Que isso acho que até ferra um pouco o texto no final, mas enfim. Aí ficou sigla. Então, em vez de cada 3 palavras que eu tinha, virou uma, né? Eu fui ganhando toda vez que citando esse negócio. Então, assim, o revisor perguntar é bom, porque o cara fala, ó, é o seguinte, eu até tenho como explorar isso, eu gostaria, eu tenho material tal, mas eu tenho limite de palavras, a revista não permite isso, a revista não permite aquilo, ou, às vezes a pessoa diz assim, né, a Poliana está aqui, né, ela vai defender a tese dela semana que vem, na tese dela tem umas coisas lá que é cabulosa, se souber o nome da pessoa, doutor, se der uma pista de onde foi, pelo menos do programa, que o dela é de pós-graduação, é zica. Então, assim, eu queria saber mais detalhes. Não dá para contar detalhes. Se eu contar, você vai descobrir quem é. Entendeu? Você, talvez avaliador, não, mas outras pessoas que vão ler vão descobrir. Então, essa ideia do diálogo é isso, né? E aí as pessoas vão se entendendo. Porque, de novo, as pessoas acham que a avaliação, eu mando, você obedece. Não, é uma troca, né? E você convence e é convencido o tempo inteiro. Então, o avaliador tenta convencer o autor, e o autor tenta convencer o avaliador, e aí vai a troca, né? Por isso que eu coloco lá. Não esqueça que a revisão é por pares. Então, a gente está falando entre iguais, entre colegas. Não é um melhor que o outro. Fechou de novo. Uma coisa que eu acho importante é a seguinte. Não escreve em nenhum, nem de evento, nem nada. Não escreve assim, o artigo é aprovado ou reprovado. Tem que aprovar, tem que reprovar, né? Especialmente quando tem que reprovar, imagina. Tem gente, avaliador, que fala assim, o texto não tem o nível da hack, não merece estar na revista, deve ser reprovado. Não precisa escrever isso, entendeu? Você escreve quais são os problemas do artigo. A pessoa vai se ligar que, ok, meu texto talvez não esteja no nível ainda. Então, quem decide isso é o editor e a editora. Então, assim, quem aprova e reprova é o editor e a editora. Certo? Pra vocês terem uma ideia, tem um também agora na revista, né? Infelizmente, mas aconteceu. O artigo passou por 3 rodadas de avaliação, e aí a última rodada eles receberam revisões menores, né? Que a gente fala minor revisions. Beleza. Aí os autores foram, acho que não deram muita atenção, porque os revisores falaram, minor revisions, tal. Beleza. E mandou, entre aspas, de qualquer jeito. O que aconteceu? Um dos revisores, apesar de ser minor revision, achava que aquilo era muito importante. O cara escreveu um parecer de 3 páginas só para falar daquele ponto e rejeitar o artigo. Aí a editora falou, e agora? O que eu faço? Ferrou. Porque um deu minor revisions de novo e o outro deu rejeitar. Aí ela optou por rejeitar. Entendeu? Então é o editor que faz isso. O revisor manda. Que é igual, aí de novo, né? É assim que funciona. Se a gente for pegar, ou deveria funcionar desse jeito, né? Se a gente for pegar um julgamento, né? A defesa e a acusação não fala que você é culpado ou inocente. Eles defendem o lado, né, de culpado, mas quem decide é o juiz. Né? A defesa apresenta seus argumentos, a acusação apresenta seus argumentos e o juiz decide. Não é assim? É a mesma coisa. Os revisores apresentam seus argumentos e quem é o juiz? O editor.
editor associado e editor-chefe. São essas pessoas aí. Beleza? Então não precisa ficar se preocupando com isso. Aí vamos lá. Bem técnico e prático aqui, né? O parecer consistente. Então, como é que a gente escreve mesmo, na hora de fazer o parecer? Então, a gente tem, primeiro, escreve lá o tema e o objetivo do trabalho. Né? Escreve o tema e o objetivo do trabalho. Aí alguém fala, que besteira, para que isso? Já está lá, todo mundo sabe, eu sei, ele sabe. Quando você escreve o tema e o objetivo do trabalho, resgata isso na sua avaliação, começa ela assim, você mostra para o autor que você leu o texto, que você sabe do que trata o texto. Então, a ideia de resgatar serve para isso, para mostrar para o cara, eu li o seu texto. O seu texto não fala disso, 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 propõe isso, aquilo, outro. Então, isso é uma coisa importante. Né? Depois, apresente os pontos fortes do artigo na sua opinião. Ou seja, o que tem de legal no texto? O que é bacana nesse texto? O tema é legal, de fato precisa trabalhar nisso, está bem escrito. Você usou uma abordagem metodológica que não tinha, isso é um ponto positivo. Ou você tem dados muito interessantes que, de fato, ajudam a gente a ter novos insights e tal. Lista lá aquelas coisas que são legais no artigo da pessoa, né? Aí depois você vai para aquilo que a gente chama de fragilidades, né? Então, depois tem as fragilidades. Mas aí o que você faz, né? Mostra em linhas gerais quais são essas fragilidades e o que pode melhorar. Então, assim, você vai escrever um parágrafo resgatando o objetivo do texto, o tema que foi tratado, enfim, a proposta da pessoa, vai colocar o que tem de legal no texto e vai colocar em linhas gerais as fragilidades. Se você puder pontuar isso, melhor, né? Colocar, eu vou mostrar depois para vocês, tá? Então me preocupam 2 pontos do seu trabalho. Esse e aquele. Que ele já sabe, são 2 pontos que me preocupam. Esse e aquele. Né? Depois disso, aí o que você faz, né? A melhor coisa que tem é você fazer em tópicos. Não é, todo mundo faz assim, não. É o melhor jeito? Eu acho que é. Eu e um monte de gente. Apresentar em tópicos. Depois você fez esse parágrafo inicial com essas coisas todas, o que é bom, o que precisa melhorar, enfim, em linhas gerais, vai para os tópicos. Então, primeiro, isso aqui, qual é o problema? Como pode melhorar? Segundo, isso aqui, qual é o problema? Como pode melhorar? Terceiro, isso aqui, como é o problema? Qual é o problema? Como pode melhorar? E assim quantos você achar que é necessário. E aí você termina a avaliação como? Dando uma palavra de incentivo para a galera, né? Eu, em geral, escrevo, espero que meus comentários ajudem vocês a refletirem sobre o trabalho, que vocês possam ter novos insights, eu acho que vocês têm coisas interessantes aí, só precisa de mais debate ali, e desejo boa sorte, saudações acadêmicas, não precisa ser muito formal, sabe? As pessoas também têm ideia de formalidade, não precisa ser muito formal. Tem gente que é completamente informal escrevendo parecer, parece papo de WhatsApp, né? Mas não deixa de ter esses pontos todos, não deixa de ter, é só o jeito que a pessoa escreve mesmo, e tem outros que são super formais, assim, mas também tem esses pontos todos. As duas vão ser boas avaliações, entende? As duas vão ser boas avaliações. Isso entra no estilo, que eu estava falando lá no começo. Como você vai escrever, beleza, né? É o seu estilo, o tom que você vai dar. Agora, essas coisas precisam estar presentes ali. Agora, perceba você como autor. Imagina você recebendo esse parecer, né? Mesmo que seja, no final, a decisão seja por rejeitar o seu artigo. Primeiro, você vai ter um tom cordial, né? Isso já prepara o meio campo. Segundo, vai mostrar o que tem de legal no seu artigo. Terceiro, o que está ruim e como eu posso melhorar o que está ruim. E no final ainda vai lá que você consegue, entendeu? Então você é reprovado, mas fica até feliz. Você fala, rapaz, foi um reprovado, mas legal, né? E isso vai ser útil, né? Porque você consegue utilizar para tentar melhorar seu texto, se assim você quiser, para mandar para outra revista, se for o caso. E se você recebeu revisões maiores ou revisões menores, da mesma forma, eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Não é isso? Eu vou lá, ponto 1, preciso fazer isso aqui. Ponto 2, preciso fazer isso aqui. E aí a gente vai, né? Ponto a ponto, rebatendo o que tem ali. Beleza? Dúvidas aqui? Então, vamos lá. Exemplos. O que eu vou tentar fazer aqui agora? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu consigo. Não, acho que só vai fazer o Nelson. Não, você para de compartilhar. Se você quiser compartilhar algo novo, você tem que parar de compartilhar e compartilhar. Não, mas não é isso não. Eu posso compartilhar, mas eu quero abrir as salas
Ah, sabe? tá. Eu quero abrir as salas e eu quero colocar aqui Colocar no chat. no chat umas avaliações para as pessoas trabalharem nas salas, entendeu? Não vai rolar isso, né? Acho que talvez Você seja mais consegue, fácil. Nelson? Consigo. Se você me mandar, eu consigo. Mas você também tá. Você vai clicar nesse ao lado do chat, tem um tipo um papelzinho aí. Tem Dropbox, Smart, Drive. Ah, então, mas é que tá. O meu não aparece. Quando eu te passei para host, parou de aparecer isso para mim. Eu, Que é isso que eu uso, né? Eu vou fazer o seguinte. Peraí. Eu vou... Pode criar das salas, Nelson. Quantas salas a então gente vou vai parar aqui. precisar aí, Vamos meu fazer o Deus? seguinte, vou interromper a gravação para não ficar uma coisa. Pode ser? Só interromper. Não vou parar não, só Pode, interromper. Pode ser ou você quer que continue gravando? pode, não. Então, como é que foi aí a experiência? O que vocês acharam? Dúvidas, perguntas, comentários? Posso, Você vai fazer por grupo ou vai ser isso que eu ia aleatório? dizer. Não, vai ser aleatório, Paula, porque a gente não numerou os grupos e tal. Aí, e também a gente vai ter muito tempo. Então, é melhor Ok. assim. Então, quando O é que sair aleatório, no eu pego logo a grupo? vez. Mona Lisa levanta a mão, mas eu pego logo a vez. Joacil, você sempre começa, Joacil. A gente já está Sempre, Paula. acostumado. Sempre. Bom, eu tenho 65 anos, devo ser o mais velho da turma. Aqui, Boa pode ser Vista, que a gente mande possa ver. começar, né? Vá, seu Boa Vista. Seria da vez ao senhor. A você. Rapaz, eu não sei como mudar, viu? O Nelson aí que é high-tech, mas eu não sei como mudar esse nome, porque É eu só sou... clicar em cima. Clica em cima do seu nome ou nos 3 pontinhos acima do seu nome que vai ter você a renomear. Tem os pontinhos Ah, ao tá. lado, ok? Então, veja bem, o que é... Eu tô vendo aqui, né? Bom, primeiro, Carlos, não, peguei foi eu, Carlos, o Mamed e o Antônio, Messias. o Mamed e o Messias, né? Bom, achei bem interessante para começar que tem Covid no meio, né? E eu tô com Covid, cara, olha. Estou saindo mais de uma outra Covid, mesmo. Enfim, nós tivemos. Foi muito bom, sabe? Agora, a primeira coisa que a gente viu de dificuldades foi exatamente porque eu acho mais fácil você tentar ver uma avaliação quando você tem visto o artigo, né? Isso foi uma coisa que nós falamos, porque a gente estava avaliando uma coisa que falava em problematização das contribuições, a gente não via direito quais eram as contribuições, qual foi a problematização, etc, etc, etc. As questões que o Marcelo colocou aqui, né, de o avaliador ser bem polido, ser bem, não entrar de chapa, né, embora eu até coloquei, né, é maravilhoso, é uma banca de qualificação, né, onde vai dizer, teu trabalho está maravilhoso, mas ele está errado aqui, está errado acolá, não presta aqui, não presta acolá, né? E por aí vai. Então, isso tudo foi constatado, né? Foi constatado. Agora, ficou muito claro, na maioria das vezes, que colocavam os problemas, mas não colocavam, não diria as soluções, mas encaminhar uma solução, encaminhar uma sugestão, ou por aí vai. Algumas vezes ele fazia isso, outras vezes não. Eu vou parar por aqui porque eu converso demais, eu gostaria de passar para os colegas de grupo. Então, bora. E aí, Joacil, posso? O Carlos, Sempre. né, para os outros complementarem. Já, Mona Lisa? Estava levantada, Carlos. É porque Joacil ia tomar a minha frente. Não, é Com porque... relação... Não, Boa Vista falou para o pessoal do grupo dele tecer mais Para alguns os outros comentários. participarem, Eu exatamente. Mas não a sei. ideia é individual. A ideia não é do grupo, a ideia é individual. Ah, tá. Então, pronto. Eu vi muita coisa dessa forma, né? Que algumas coisas, até mesmo, eu fiquei em dúvida do que ele tinha colocado. E duas coisas que o Marcelo colocou, que eu concordo, né? Em primeiro lugar,
o avaliador, na minha concepção, ele foi bem, vamos dizer assim, teve uma linguagem bem simpática, né? Não jogando o trabalho fora, né? Não jogando o trabalho fora, mas eu senti falta dessas questões de alguns pontos, ele botou em sentido figurativo, e uma coisa interessante, que ele inclusive cita, né? Que é na visão dele de como ele faz, de como ele faria e por aí vai. Ele não se colocou no lugar do escritor, vamos dizer assim, né? E isso foi colocado, isso eu também senti na escrita dele. Beleza, obrigado. Joia. Quem mais? Mona Lisa. Então, bora, Mona Lisa. A gente começou a ver o que fala sobre Covid, mas como já foi apontado, né, por Maurício, que Boa Vista agora é Maurício, vou falar sobre o que apresenta as referências. No caso dos 4 artigos apresentados, 2 apresentaram referências como sugestões, e o que a gente se aprofundou na leitura e análise era o que apresentava 8 sugestões de fundamentação teórica. Aí um ponto de vista, né? Ou o trabalho estava muito frágil e realmente precisava da melhoria da fundamentação, e um outro ponto de vista que o Lúcio trouxe, o avaliador. O avaliador é tão bom nessa área que conseguiu apontar muitas possibilidades de contribuições práticas e diretas no material, né? No trabalho que era apresentado. E a estruturação bem sucinta, o que a gente até comentou, né? Só tinha falado de pareceres com 3, 4 páginas, e todos esses que a gente viu eram bem sucintos, uma página, mas apresentavam uma estruturação comum, uma introdução, né? Um contexto, uma contextualização geral, e vinha em tópicos, apresentando o que era que estava de bom, as fragilidades, o que podia melhorar, apresentava a metodologia, e no final ficava a mensagem, né? Que o objetivo ali não era denegrir o trabalho, nem colocar, minimizar o trabalho que foi feito, mas colocar pontos e possibilidades de melhoria. E daí, os que apresentavam as referências complementares, eu acho que enriqueceram ainda mais. O parecer que já estava com robustez, né, como se diz, mas que também apresentou esse caminho de possibilidade de aprofundamento. Eu acho que, se não for aprovado para a revista, fica como contribuição para que, né, ele trabalhe, quem saiba, envie para outras tantas. E o objetivo que eu só disse, né, é construtivo, não é apenas apontar erros, problemas, colocar o trabalho para baixo, mas tentar construir de alguma forma para que aquele trabalho que já está bom ou que está frágil encontre possibilidade de melhoria, de lapidação. Joia. Quem mais quer falar? Joacil. Vou falar, professor. O nosso grupo, a gente conseguiu olhar uns 3 pareceres. Para a gente, ficou nítido, ou 99,9%, que os pareceres são todos do professor Marcelo Bispo. Ei, Joacil, eu achei, eu não ia dizer não, mas tu já são todos, usou. 100%. Ficou 99,9%. Para vocês, pô. Ficou 99,9%, mas para não voltar o 100 não, mas certeza. Pela escrita, pela estrutura, pela linguagem, pela forma, a gente via que foi a mesma pessoa que escreveu. Mas, enfim, a gente foi pegando os pareceres e foi linkando, né? Melina foi fazendo isso para a gente, linkando com aqueles quadradinhos ali de um slide que apareceu há pouco, dizendo mais ou menos o passo que os revisores teriam que seguir. Assim, ficou muito, muito bacana. Eu classifiquei de azar, mas Orlando foi mais feliz na classificação dele e classificou de pouca habilidade quando a pessoa pegou análise de conteúdo e linkou com sociomaterialidade em alguma metodologia de um dos artigos. Aí, para analisar a sociomaterialidade, usando a estrutura de Moura e de Bispo, com Bispo avaliando o artigo e a pessoa falando de análise de conteúdo, eu classifiquei de um azar tremendo, né? Mas eu acho que o Orlando foi mais feliz e realmente o que faltou, na verdade, foi a habilidade, né? Quando o avaliador colocou lá que a pessoa não foi muito sensato, né, ao querer linkar ali sociomaterialidade com análise de conteúdo.
E no mais, assim, achei muito bacana, mas não gostaria de ter recebido nenhum dos 4 pareceres, porque os 4 eram reprovando os trabalhos. Eu me permite uma parte depois dessa fala sua, Joacir. Kaline. Bom, deixa eu baixar aqui a mãozinha, senão eu me esquecendo. A gente chegou a ver dois pareceres, né? E aí foi interessante porque a gente conseguiu perceber que tudo que o professor Marcelo elencou como sendo os elementos que devem estar dentro de um parecer estavam lá nesses pareceres, né? Então, a gente conseguiu realmente ver a questão da cordialidade, a questão que não faz menção de aprovação ou reprovação, embora, né, que em alguns os que a gente avaliou, a gente deu a entender que realmente pelo revisor foi reprovado, né? Mas ele não faz menção de aprovação ou reprovação, apresenta a questão dos pontos fortes do artigo, mostra em linhas gerais a questão das fragilidades e utiliza a questão dos tópicos justamente para elencar essas fragilidades. Então, foi bastante interessante porque a gente conseguiu ver na prática tudo que foi passado pelo professor Marcelo, né? Então, a gente conseguiu realmente perceber todos esses elementos dentro do parecer. Basicamente, isso é só um comentário. Maria Legal. Teles. No nosso grupo, a gente conseguiu ver três pareceres. Algumas coisas os colegas já falaram, a gente também encontrou em todos os pareceres essa sequência que o professor Marcelo citou, a cordialidade, a abertura para colocar as ideias como se fosse um diálogo, né, e não uma imposição do revisor. Agora, um dos pareceres sobre competências coletivas, o revisor dá praticamente uma aula. Ele dá uma aula em termos teóricos e metodológicos, um parecer assim, bem extenso, muito elegante, muito bem escrito, muitas orientações, e a gente percebe que realmente a fragilidade do artigo devia ser muito grande, porque praticamente ela demonstra que as fragilidades tópico por tópico vai indicando a crítica, mas a gente achou assim que poderia ser poderia ser mais sucinto, já que a fragilidade do artigo era muito grande, porque foram muitos pontos que ela elencou. Não sei se os colegas do grupo não deu tempo da gente trocar muitas ideias, mas os meninos podem complementar. Mas detalhou bem, chamou atenção para conceitos, para muitas referências de leitura foram indicadas. Então, embora um parecer bem escrito, bem fundamentado, mas a questão é se não poderia dizer de uma forma mais curta a mesma coisa. Obrigado. Orlando estava com a mão levantada. Só um minutinho, Marcelo. O Orlando estava com a mão levantada. Ainda a Paula. Orlando vai falar ainda ou desistiu? Antes do Orlando falar, deixa eu só fazer uns comentários aí. Eu ia comentar só o que o Joacir mencionou meu nome, né? Quer dizer, na verdade, o que ele disse que achava que era um azar. Eu falei, a minha visão é que a gente tem a percepção do estudante, o nível do estudante. Então, por exemplo, o aprendiz de pesquisador que está nesse nível, que faz faz uma lambança dessa, que mistura duas coisas imisturáveis, eu estava dizendo para ele, que o avaliador foi até muito gentil, porque tem que ter muita paciência para você pegar, porque é uma coisa que você... Acho que depois que você chega a um certo nível, você não pode fazer mais, entendeu? Então, aí já dá uma pista muito grande que provavelmente quem submeteu era bastante imaturo ainda na pesquisa e não estava sendo orientado, porque acho que se tivesse sendo orientado também não tinha feito. Então, era só essa colocação. É que é assim, ó, como é que funciona, né? Antes de eu passar a palavra para a Paula. Tem alguns pontos. Então, assim, um ponto é que eu falei, é o estilo. Então, estilo, a gente vai pegar estilos diferentes de quem escreve e tal. Isso, ok. Outro ponto
se você pegar o pior texto do mundo, ok? Se é que isso existe, você tem que fazer de uma forma que seja cordial, né? Tem essa questão também que o Orlando falou. Às vezes você percebe que quem está escrevendo o texto é uma pessoa que está em formação ou recém-formada. Então, aí é uma questão de empatia e de respeito mesmo, né? Então, quando você percebe isso, você tem que ser cordial e ajudar aquela pessoa no processo de formação dela, entende? Que é diferente quando você fala com alguém, né, mais sênior. Então, isso é uma outra coisa importante nesse processo que a gente precisa ensinar. Principalmente doutorandos, eles são muito ávidos assim a descontar tudo aquilo que eles recebem, sabe? E isso não é bom. Isso não é bom. Tanto é que os mais ácidos, em geral, tirando aqueles que carregam, né, o azedume o resto da carreira, né? Mas, em geral, não são todos que carregam o azedume no resto da carreira, mas carregam esse azedume do doutorado e quando termina o doutorado. Aí fica um azedo, é ácido, difícil, tal, quer mostrar que sabe, que se formou, então isso aí é meio problemático, assim. Mas a gente tem que ter esse discernimento, que às vezes você pode estar matando a galinha dos ovos de ouro, sabe? Porque não quer dizer que a pessoa não sabe hoje, que ela não possa saber amanhã. Que ela não consegue fazer hoje, que ela não possa conseguir amanhã. E aí, assim, eu fico só lembrando do meu processo de doutoramento, né? Na minha tese eu ouvi, já sempre falei isso para o pessoal, né? Isso aqui não vai dar uma tese, eu acho. Não sei se vai ter um nível de doutorado, né? E outras coisas que eu passei lá e tal. Então, assim, eu não desisti, mas tem pessoas que desistem, entendeu? Tem pessoas que desistem, tem pessoas que abandonam, tem pessoas que falam, esse ambiente insalubre eu não quero participar, não quero, né? Não quero estar nesse lugar e tal, coisa do tipo. Então, é isso. Mas o que eu queria que vocês olhassem, prestassem atenção, é essa questão da estrutura mesmo do parecer, sabe? De conseguir entender o que a pessoa está pedindo para ser feito. Né? Assim, e o que está sendo conversado ali. Às vezes tem pareceres que até são longos, só que os pareceres são longos, um texto corrido, e que a pessoa vai nos devaneios ali, e fica difícil você pensar exatamente, mas muito bonito o texto, eu entendi, mas o que eu tenho que fazer aqui, né? Como é que... Então, essa Fechou, Marcelo. Você fechou o microfone sem querer. Cortou o áudio, professor Marcelo. Marcelo, você fechou o microfone sem querer. Não, o microfone dele não está fechado, não. O áudio dele cortou, deve ser o hardware. Não, ele está no celular, ele está com dois equipamentos, o computador e o celular. Está com dois equipamentos. aquelas ligações para vender não sei o quê, aí corta aqui, vai ter que cortar a ligação. Então, o que acontece? Quando alguém pega um texto para avaliar, é a vida de alguém, está ali, alguém que normalmente se esforçou bastante e tal, ainda que possa ser o texto mais frágil do mundo, entendeu? Nossa, isso aqui é uma porcaria. Mas a pessoa foi lá, fez e tal, e isso pode acontecer com você também, né? De alguém pegar você, o dia seu texto, e quem está nesse sistema é assim, né? Toma mais, como a gente diz aqui no Nordeste, toma mais lapada do que dá, entendeu? Porque é que nem digitar, né? Todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas os tomos que eu levo ninguém vê, né? Então, funciona nessa linha, assim. E por isso que eu estou preocupado. O Nelson, a coordenação, e isso é um papo já acadêmico, da formação. Vocês que têm formação, compreenderem isso, perceberem as distorções. Porque tem coisas que são distorções, assim, claro. Né? Existem hierarquias? Existem, né? Existem, assim, algumas coisas que acontecem que, né, entre aspas, poderiam ser toleráveis, sim, mas tem outras que não são toleráveis. Independentemente da posição que você está, elas não são toleráveis. Então, um parecer rude não é tolerado. E para quem falou, lembrei que ia dizer antes, todos foram rejeitados. Não, desses artigos aí, acho que só 1 ou 2 foram rejeitados. Os outros todos foram para a nova... Isso é uma boa que eu vou dizer aqui agora. Para revisões maiores, ou major revisions. Então, o que significa major revision? Então, você viu, você recebeu um parecer desse que alguém falou assim, rapaz, isso aqui é reprovado, né? Mas ganhou uma chance. Então, quando você recebe um major revisions, em geral, especialmente em revista gringa, significa sua ideia... Lembra que eu falei lá? Sua ideia é bacana, seu tema é atual, relevante,
tem potencial de contribuição, mas esse negócio não existe ainda no seu paper, não. Faz de novo. Literalmente significa isso. Refaça o paper, do zero. Vai lá, sai escrevendo. Então, muitas vezes acontece a reprovação de você manda esse parecer todo, a pessoa faz, não, isso aqui, enrola isso, mas o texto é igual, né? Um desses aí que vocês falaram, da sociomaterialidade, já está na segunda rodada. Tem a segunda avaliação que eu fiz, né? E aí tinham coisas da primeira que não tinha nem uma coisa escrita sobre o que quer e não foi feito nada. Fiquei sem saber, ficou no escuro, entendeu? Então, eu não sei depois qual que é a posição do editor. Que não falei, a editora que vai resolver. Eu mandei o parecer. O parecer serve para balizar a decisão. Entende? É isso. Quem mais queria falar? Que estava aí com a mão? Desculpa, era a Paula, né? A Paula. Era eu. E a gente do nosso grupo, né, ouvindo o que vocês estão falando agora, praticamente, por mais que tenha sido alguns artigos reprovados, um parecer desse é um presente, né? Porque, né, orienta tanto, dá tantas informações ao mesmo tempo objetivas e claras, né, que são importantes para a condução de uma nova pesquisa, de melhorias, enfim. Então, deu para perceber o quanto é importante elencar, não fazer uns textos, né, gigantes, nem ficar viajando um pouco nas ideias, né? Mas a gente achou interessante que, principalmente o segundo texto, né, foi muito pontual, sugeriu referências, ele foi bem claro naquilo, e isso eu acho que é o que a gente espera quando a gente tenta colocar um artigo, né, para publicar, quando a gente manda um artigo para publicar. Então, eu acho que o que ficou foi essa clareza, essa, né, objetividade, respeito, né, e por mais que o artigo esteja muito aquém do que a revista espera, né, melhorias sempre são importantes, e isso faz com que até o próprio autor se ligue em outras ideias e melhore, consequentemente, enfim. Era isso, né, gente, que a gente discutiu, mais ou menos. Joia. Teve uma coisa que eu lembrei aqui, que eu não falei, que também vale a pena, assim. Tem gente que divide o parecer um pouco diferente desses que vocês viram e que também fica bom. Quer fazer, assim, pontos maiores e pontos menores, sabe? Então, coloca assim, quais são os pontos maiores? Ou seja, o que é aquilo que é mais preocupante, aquilo que é mais, assim, mais problemático no artigo? E ali ela vai investir maior tempo escrevendo e falando sobre as coisas, tá? E aí depois vem minor points, ou pontos menores, que é besterola. Então, às vezes, assim, no caso do inglês, né? Precisa mandar revisar o inglês, ou uma revisão gramatical, aí entra ali, entendeu? Que você mostra que você viu, mas você não colocou isso em destaque. Assim, não foi a primeira coisa que você escreveu, foi, olha, tem um monte de problema gramatical no texto. Não foi isso que você escreveu. Você colocou lá no finalzinho, lá uma coisa para a pessoa ver, a figura poderia ter mais cor, ou poderia ser maior, menor, sabe? Isso são os minor points. Você bota ali, né? Então, separar entre o que é mais importante e o que é menos importante. Isso é uma coisa que ajuda também. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que vocês não precisam fazer um scan completo do artigo na revisão. Na revisão que eu falo, na escrita do parecer. Não sei se vocês repararam isso. Então, você não precisa fazer assim, no resumo, identificar um problema para escrever. Na introdução, identificar um problema para escrever. E assim vai. Referencial teórico, metodologia, resultados, discussão, conclusão. Não precisa ser assim. Né? Porque, às vezes, o maior problema do texto está lá, sei lá, na metodologia, num aspecto específico. É ali que é o problema que eu encontrei, é ali que eu acho que... Então, você foca ali. Então, se você não falou da introdução, é porque tá bom, né? Se você não falou de alguma parte referencial, tá bom. Então, o problema é ali. E aí, isso também ajuda você a fazer o quê? Ser mais objetivo e conseguir escrever mais sobre aquilo que é mais importante. Entende? Então, você não precisa escrever sobre tudo do artigo, né? Isso, aí cada um tem um jeito, mas nas bancas eu também já faço isso. Assim, eu vou para a ideia, vou discutir a ideia, né? Tem banca semana que vem, eu vou discutir a ideia. Né? O que for muito pequenininho, eu anoto lá e depois eu entrego para a pessoa, olha aí o que eu anotei. Né? Aí, e não vou fazer na banca, na introdução, a não ser que eu tenha coisas para falar em todos os tópicos. Né? Preciso deixar isso aqui também, né, bem esclarecido. Se você acha que tem coisas para falar importantes em todos os tópicos, aí você vai, né? Na introdução, no referencial teórico, aí você vai, até o final, entende? Então, é isso. A ideia é como eu ajudo as pessoas a melhorar o texto delas, o texto que está lá. E não quer dizer que o texto é ruim todo, né? Então,
um desses textos é de uma revista assim bem top, entendeu? Uma revista bem top. Então, aquilo que está escrito lá é de um texto que em várias outras revistas talvez já tivesse a ponto de publicar, mas naquela lá, aí, né, tem esse negócio, tem os sarrafos que aumentam lá. E acontece isso, entende? Então, e é bom vocês se acostumarem também aos poucos, mas eles têm que ir praticando, como eu falei, né? Receber os pareceres. E aí tem gente que é mais meticulosa, gente que é menos meticulosa. Tem a professora, não tem problema eu falar aqui, que é público, né? Ela posta lá no Facebook, é a Marolinda, ela chama, que é lá da Unicinos. Que, para quem é mais antigo aqui, o Joacil, acho que leu, e Jailson acho que também leu também, que eu tô vendo aqui na minha telinha, tá? Aquele textinho lá, Klein, lembra do... Como é que é? Retornando ao básico da epistemologia, blá, 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 blá. Então, ela brinca assim, né? E eu descobri que tem meio movimento, a saga do Revisor 2. Porque várias vezes os pareceres que chegam assim, um revisor pede coisas, né? Mas relativamente tranquilo, mas sempre vai ter um, que normalmente é o 2, né? Que esse é o que pega no pé, que vai no detalhe, vai na puta, aí você manda para revisar, porque assim, né? Esses processos vão e voltam, né? Aí você mandou a primeira vez, aí na segunda vez de novo é o revisor 2. Aí quando tem a terceira, o revisor 1 já está feliz, já está tudo certo, mas o revisor 2 ainda vai e comigo aconteceu isso recentemente, no artigo que foi publicado agora, tinham 3, né? Na primeira rodada, eu venci um dos avaliadores, sobraram 2. Na segunda rodada, venci os 2, só sobrou um, que era o revisor 2. Aí teve a terceira rodada, e o revisor 2 mandou de novo. Aí na quarta que eu consegui me livrar dessa pessoa. Que cada um é um, entendeu? Eles não sabem quem é com quem, e quando muito eles têm esse acesso à decisão. Aí eles conseguem ler lá o que os outros escreveram, aí normalmente na segunda rodada melhora um pouco isso. Porque quando eu vejo que os colegas escreveram, fica mais fácil de me posicionar também, e até, eu já vi que o cara lá pediu isso, então presta atenção naquilo e tal, e aí fica melhor esse processo. Mas eu acho que deu para ter uma ideia, né, assim, de como é que funciona. Foi curta a oficina, mas acho que dá para ter uma ideia, depois dá para a gente aprimorar. Se vocês tiverem interesse em continuar nesse papo, a gente pode ir fazendo outras, né, Nelson? Mais específicas, treinar um pouco, receber um paper, fazer um parecer, trocar entre vocês para ver, aí um critica o parecer do outro. Dá para a gente fazer coisas assim desse tipo. Mas eu não quis colocar isso de frente logo, porque eu acho que a gente tem que estimular vocês, mostrar da importância que era a ideia dessa oficina, e a partir desse momento, assim, a gente poder despertar curiosidade, né? Então, fiquem atentos. Se vocês quiserem mais coisas desse tipo, tiver um grupo relativamente razoável, aí, pelo menos mais de 5, 6 pessoas, a gente monta e vai fazendo outras oficinas, chama outras pessoas também para dar as opiniões delas, outros editores, outros revisores, né? A gente tem no próprio programa pessoas que fazem muito bem isso, né? Um que eu acompanho assim mais de perto é o Samir, então o professor Samir faz parecer que é uma beleza, muito bem feito, também já ganhou prêmio. Então é importante a gente compartilhar essa expertise. Isso faz parte da formação, especialmente doutoral, e para quem quer escrever bons artigos, saber como são as pessoas te avaliam, né? Já ajuda bastante para a gente poder fazer os nossos textos. E para terminar mesmo, isso eu fiz num padrão assim, um artigo teórico empírico mais clássico, tá? Para fazer a avaliação de um ensaio teórico, tem algumas outras coisinhas que a gente pode levar em consideração, outras que a gente desconsidera. O nosso Antônio Messias aqui, que adora os casos para ensino, né? Aí o jeito de avaliar casos para ensino é bastante diferente desse que eu mostrei. Os artigos tecnológicos também são diferentes para avaliar. Então, isso também dá para a gente fazer, se vocês quiserem, a gente fazer sessões para tipos de textos específicos. Esse aqui é o mais tradicional, né? Que é o que a maioria manda. Tá bom? Então, obrigado. Aqueles que forem voltar amanhã, espero que não se assustem, sejam bem-vindos. Eu estarei aqui com o professor Nelson e o professor Luciano Rossoni, da Federal de Uberlândia. É um cara que manja pra caramba, é editor de revista, a revista dele é bem massa, funciona muito bem.
E vai ser legal. E quem não tiver amanhã, quiser vir na quinta também, aí eu e o Belina, a gente vai falar da tradução dos artigos, que é um negócio que também é bem chatinho, assim, a gente precisa se ligar como é que faz isso. Tá bom? Ners, meu filho. Valeu, né? Obrigado, meu filho. Parabéns, parabéns. Obrigado. E quem for ficar para a reunião dos discentes, né? Ah, não, vai ter que mudar a sala, né, Nelson? Vamos mudar a sala aí. Outra sala, outra sala. Tchau, gente. Obrigado. Falou, galera. Um abraço. Tá, professor, como é que a gente vai receber o link da próxima reunião? Por e-mail? Não tem Ou já não, foi Nelson? mandado? Eu pedi, Já foi- mas acho que não mandaram, não. O que eu pedi mais cedo, acho que mandaram. Eu pedi para o Samuel enviar agora. Mas tem no e-mail original, que a Rafaela mandou a convocação, tem, Vou procurar, então. tá? Deixa eu Não, ver se eu Não, acho professor, aqui, que eu vou mandar ficou para de você. Peraí. enviar 1 hora antes, professor. Não, é Cada de hoje. oficina, Não, 1 hora nós antes. temos da reunião oficina. agora, é reunião de aluno agora, da É sequência. reunião de aluno, ó, mas tá aqui, ó. Para quem for para reunião, pronto, achei, tá aí. Joia. Só Boa sorte faz um aí, convite que eu galera, vou nessa desligar reunião de essa. aluno aí. Messias, representa Todos nós estão lá e- convidados, todos estão Não, convidados. eu não vou participar não, senão eu vou dizer um monte de verdade. É, nós Messias, precisamos de verdades. Eu já anotei as tuas verdades, já. Messias, precisamos de senta o verdade. cacete lá e diga que o próximo e-mail que eu receber me cobrando relatório no carnaval, eu vou denunciar por assédio. Eu A vou mesma denunciar. coisa, a gente vai Carnaval tá denunciar se a gente cancelado. receber pedido de prorrogação Para de gravar, das férias, tchau. né, Marcelo? Marcelo, se a gente pedir Exatamente, prorrogação professor, nas férias, denuncie. a gente vai denunciar também. É a Denuncie, mesma isso é coisa. assédio. Um abraço, boa Total. reunião para vocês. 24 de dezembro está recebendo Valeu. e-mail. Até amanhã. Abraço, Abraço, galera. moçada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.